Boa noite a todos. Hoje eu escutei os encarnados e os desencarnados também, né? Todo mundo cumprimentando. Uma noite fria, né, gente? Uma quarta-feira gelada que tem dado nesses dias aí. E nós vamos falar sobre esse tema, que na verdade é o livro, né? O livro Caminha que a Vida Te Encontra, da Ana Teresa, que é uma pesquisadora, uma pessoa que é espírita, já tem editado alguns livros, e o último dela foi esse agora, Caminha que a Vida Te Encontra. Ela tem uma trajetória grande de doutrinárias, né? Viaja muito a respeito de tratar dessas questões espirituais, e eu achei bastante pertinente no dia de hoje fazer esse comparativo, na visão espírita, trazer essa questão do caminhar na vida, no caminhar no sentido de evolução espiritual, e trazer à luz da doutrina espírita a esse capítulo desse livro, que é Caminha que a Vida Te Encontra. Então, a Ana Teresa é um livro que eu recomendo vocês lerem. A capa está aqui, né? Tem nas plataformas, tem no Mercado Livre. É um livro que não é caro. E eu recomendo, quem puder e quiser ler, é um livro que vale a pena, porque ele traz assim, ó, ele vai além das essenciais reflexões a respeito do autodesenvolvimento. É um roteiro extraordinário para a retomada da caminhada esquecida, porque às vezes a gente esquece que está numa caminhada, numa trajetória. Despertar além do sofrimento. Esse hífen ali no meio vem de só, né? Sofrimento. Porque o sofrimento ele é individual, né? Nós sofremos individualmente. Então, também é preciso entender também esse sofrimento de cada um. Caminhar a travessia da esperança e viver o ser inteiro, não pela metade. E é preciso a gente sempre encaminhar, porque na doutrina espírita estamos sempre em evolução, e essa é a caminhada. E é assim que a vida te encontra. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre esse tema tão especial, que é a importância do movimento na vida, da ação consciente e da confiança em Deus. Então, nós precisamos, essa caminhada não é sempre uma caminhada, nós estamos caminhando diariamente, não é tanto a caminhada física, mas uma caminhada espiritual, uma caminhada de evolução. Ela faz essa ponte entre uma coisa e outra, porque quando a gente se refere à caminhada, parece que é só a gente fazer atividade física, né? Caminhar e ir para lá e para cá e fazer tudo, mas não. A nossa vida ela precisa do movimento da caminhada em relação à evolução. Então, nós vamos indo para saber qual o significado do caminhar, né? Porque essa vida toda, a vida responde ao movimento que a gente faz da caminhada evolutiva. Então, o espírito é criado para evoluir. Isso tem lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec enfatiza muito o quanto nós precisamos evoluir, que nós estamos aqui, um dos propósitos nossos é evoluir. Nós precisamos evoluir do lugar que a gente chegou, do lugar que a gente estava antes de chegar aqui. A estagnação não faz parte da lei divina. Então, a gente parado, a gente não fazendo nada para se melhorar, nem melhorar a vida do outro, a gente está indo contra a lei divina, que é a lei da evolução. A lei do progresso também está lá no Livro dos Espíritos, nos ensina que avançar, evoluir é inevitável. Estamos sempre em evolução. Mesmo que a gente perceba que parece que está estagnado, mas a gente está sempre em evolução. Caminhar é evoluir sempre. Caminhar não é apenas andar fisicamente, mas principalmente tomar decisões é uma caminhada. Quantas vezes nós precisamos tomar decisões importantes na nossa vida e que vai mudar completamente a nossa caminhada. Então, decisões a gente toma desde muito pequenas nas tarefas do dia a dia, como decisões grandes, mudar de estado, mudar de país, construir uma família, fazer um curso superior. São decisões importantes, mas também no dia a dia a vida nos traz questões para a gente poder também estar tomando decisões. É sair dessa zona de conforto. A Ana fala da zona de conforto, que é um termo da psicanálise, né, da psicologia. A zona de conforto
é o lugar melhor que tem nesse mundo, que é o lugar da estagnação. A gente fica lá parado, sem produzir nada. Isso é a zona de conforto. É onde não se cria nada, não se desenvolve nada. Então, muita gente passa uma vida inteira nessa zona de conforto. Ou seja, é confortável eu ficar num lugar onde eu não preciso me mover para nada. Ou alguém já fez para mim, ou eu fico aguardando, né? Que alguém faça. Então, a zona de conforto, ela, se você não quer evoluir, fica nela, né? Porque é uma situação que não é adequada e não é a missão da gente aqui, ficar nessa zona de conforto. A gente precisa estar evoluindo. E nessa evolução de tentar sair da zona de conforto, que existem tentativas para sair, mas existe uma sedução para ficar nela, é enfrentar os desafios com fé. Saber que Deus, Ele nunca vai nos desamparar. Então, tudo que a gente pedir com fé e tiver um cunho muito do coração, vai ser atendido. E aí Deus vem lá do livre-arbítrio e responsabilidade. Se fala muito aqui, né? Às vezes eu fico pensando o quanto, às vezes, as nossas falas aqui são repetitivas em alguns assuntos. Mas um dos grandes objetivos da doutrina espírita é o esclarecimento. Nem sempre a pessoa que está aqui hoje vai estar amanhã, quem esteve aqui na segunda não vai estar aqui, não vai estar no sábado. Então, por vezes a gente repete alguns termos específicos para tentar fazer com que as pessoas tenham compreensão de alguns termos. E o livre-arbítrio é um termo que ele precisa ser muito pensado, porque cada um de nós tem o seu. Foi Deus que nos concedeu, não foi a gente que pegou. Deus concedeu, e de tudo que ele deu e que ele pode controlar, o livre-arbítrio é o único que ele não consegue. É o único que ele deixa a gente à vontade para tomar as decisões. Então, o livre-arbítrio, ao mesmo tempo que é uma coisa muito boa, porque você pode tomar as decisões que quiser, mas ao mesmo tempo muita responsabilidade daquilo que você vai fazer, né? O que o teu livre-arbítrio pode fazer para te fazer bem e que pode fazer também para te prejudicar e prejudicar os que estão em torno de você. Então, a doutrina espírita reforça que somos responsáveis por nossas escolhas. Às vezes, gente, a pessoa está já na vida adulta e se arrepende de alguma escolha que fez em outra época da vida, mas é preciso pensar que talvez naquela época foi aquela única escolha que ela foi possível fazer, a única decisão que foi possível ela tomar, a única alternativa que ela teve. Então, a doutrina reforça que a gente é responsável pelas escolhas e que pode reverter também algumas escolhas. Deus não interfere diretamente em cada processo desse nosso, ele não interfere, ele nos dá a liberdade para agir e a vida nos encontra conforme as nossas atitudes. Então a gente vai vivendo, vai tendo atitudes, vai tendo escolhas, vai fazendo diferenciação entre o bem e o mal, vai fazendo algumas escolhas, pegando algum caminho que Deus deu para nós na intenção de que a gente fosse. Precisamos fazer um bom trabalho, mas conforme as nossas atitudes, assim é o nosso caminhar. Tem caminhar mais difícil, caminhar melhor, e a gente às vezes escuta também pessoas dizerem assim, eu dou um passo para frente e dou um passo para trás, um passo para frente, um passo para trás, e eu não saio do lugar. Então, esse livre-arbítrio, e que as nossas escolhas estão neles, as nossas atitudes estão aí. Que atitude a gente está tomando que está ficando nessa condição que pode, muito parecida com a zona de conforto, é de você dar um passo à frente, mas volta. Dá um passo e volta. O ideal seria dar mais de um passo e voltar, se fosse preciso, mas que a gente só pudesse evoluir, só ir andando para frente. Isso é o que Deus espera de nós, uma evolução completa. Só que não é assim bem, né? A gente toma algum outro caminho, mesmo que o anjo de guarda da gente fica dizendo, não, vai para lá. A gente vai para o outro lado. E caminhada e estagnação. Quando caminhamos, a gente cria oportunidades.
e quando nos omitimos, adiamos aprendizados. Porque nós temos aqui também a omissão, né? A gente faz de conta que não viu, não fez nada com aquilo que está nos acontecendo, o que está acontecendo com o outro, a gente omite e nisso a gente aprende, a gente adia ou a gente perde a grande oportunidade do aprendizado. Porque a gente está aqui para aprender, está aqui para ensinar, está aqui para evoluir. Trazendo para o exemplo prático da nossa vida, a espiritualidade auxilia, mas não substitui a nossa ação. A espiritualidade está o tempo todo nos auxiliando, nos intuindo para determinadas ações e decisões, e o que a gente precisa fazer na nossa vida, mas ela não faz isso sozinha, ela dá o caminho e cabe a nós essa interferência, essa evolução, essa ação. Então, quem deseja paz de espírito, precisa agir com paciência. E a paciência, gente, é uma virtude que nem todos têm o tempo todo. Não é? Quando a gente é mãe ou pai, a paciência vem. Por quê? Porque a criança ensina a gente a ter paciência. E não precisa ser criança, né? Porque os filhos grandes também, a gente precisa ter paciência para lidar com eles. Então, quem deseja paz precisa agir com paciência. Não combina outra forma de agir para ter paciência que não seja em paz, que não seja compreendendo a ação do outro, para que a gente possa estar falando sobre isso e alcançar a nossa paz. Quem quer mudança precisa iniciar o movimento, sair da estagnação, sair dessa zona de conforto e iniciar o movimento. Esse movimento não precisa ser um movimento rápido, intenso e tudo hoje. Por isso que a gente fala, caminha que a vida te encontra. É uma caminhada constante. Eu queria falar para vocês de uma fábula, não sei se vocês conhecem, da tartaruga e da lebre. Muita gente já conhece, né? É uma fábula bem antiga, que vivia na floresta uma tartaruga e um coelho, né? O coelho ou lebre. Então, eles viviam bem na floresta e o coelho era rápido e a tartaruga mais lenta, bem mais lenta. E o coelho vivia dizendo para ela assim, mas você é muito lenta, você é muito lenta. E a tartaruga um dia ficou bem chateada e ela resolveu fazer alguma coisa com isso. E chegou para o coelho e disse, eu quero te propor uma corrida. O coelho começou a rir, né? Como é que a tartaruga vai me propor uma corrida? E assim fizeram. Chegou o dia da corrida, começou a corrida. A tartaruga seguia, né? Com os passos bem firmes, bem precisos e constantes. E o coelho não. O coelho pegou, a partir da linha de início da corrida, ele saiu disparado assim, foi toda a vida. Aí o coelho, quando chegou lá na frente, ele pensou, não, a tartaruga está bem longe, vai dar tempo até de eu dormir um pouquinho. Aí tirou um cochilo e ficou dormindo. A tartaruga passou, né? Porque ela não parou, né? Ela veio toda a vida em passos firmes, constantes, seguindo a caminhada dela. Passou pelo coelho, estava quase na linha de chegada e o coelho acordou. Quando ele acordou e viu que a tartaruga estava já bem adiantada, ele correu muito para tentar alcançar ela, não conseguiu e a tartaruga venceu essa corrida. Então, tem a moral da história, a gente não deve subestimar o outro e deve também levar em consideração a precisão da nossa caminhada. Se a gente tem objetivos na nossa vida, se a gente tem um propósito aqui, essa caminhada precisa ser constante no alcance desse objetivo, porque a espiritualidade não vai nos desamparar nessa trajetória. O que não dá é para parar e ficar dormindo, como o coelho fez, esperando as coisas acontecerem. É preciso ter algum movimento do nosso lado também, porque é nós que estamos aqui vivendo essa encarnação. Então é nós que precisamos fazer todo o movimento, porque quando a gente retornar, vai estar a ficha lá, né? Do que você deu conta, do que não deu. Pronto, voltamos novamente, né? Por isso que a gente está aqui. Quantas vezes a gente já não reencarnou? Muitas, né, Rita? Muitas em reencarnação. E a gente não aprende, né? Não aprende a se tornar uma pessoa melhor, a fazer o bem para o outro, assim,
sem pensar numa recompensa quanto aquilo. Então a gente tem muito que aprender mesmo, e Deus é tão generoso que Ele vai dar muitas outras oportunidades da gente voltar e corrigir tudo isso, melhorar, ampliar, evoluir um pouco mais. Então essa história da tartaruga e do coelho, a gente aprende muito com ela, porque o quanto a constância na nossa vida faz a gente alcançar vitórias grandes. E nós temos também no Espiritismo a lei de causa e efeito, que nada acontece por acaso. Na nossa vida tudo tem um propósito, tudo tem uma causa e tudo tem um efeito. Cada passo que a gente dá gera consequências e a vida responde aos nossos posicionamentos. Dependendo de como você decide, você faz a tua decisão em relação a determinado tema, determinado assunto, determinada demanda da vida, né? Situações difíceis que a gente vai vivendo. Conforme você vai tomando decisões, a espiritualidade vai te conduzindo. E o livre-arbítrio está ali para a gente também tomar decisão que não é tão certa assim. Então, a vida vai respondendo ao nosso posicionamento. Eu tenho um posicionamento de alcançar o que eu quero, ou eu tenho um posicionamento de esperar que o outro faça? Ou então, o fulano tem porque conseguiu, porque não sei o quê. Sempre a culpa seria do outro, por isso que eu não consigo. Enquanto eu ficar botando essa culpa de não conseguir as coisas no outro, na pessoa do outro, eu me isento de tudo e fico no lugar de estagnação, no lugar de parado mesmo. E aí eu não preciso nem me culpar de nada, né? Porque o culpado também é o outro. Então, quando a gente fala de caminhada, a gente também fala que essa caminhada significa semear hoje e colher amanhã, e a gente vai colher amanhã o que de fato a gente semear hoje. Não adianta a gente semear um determinado tipo de postura, determinado tipo de modo de agir e querer colher, então, futuramente, tudo bom. Então, nós vamos ter que ser muito do bem, procurar compreender o outro nos que a gente convive, compreender o outro, por que está agindo assim, nos compreender e nos perdoar por determinadas ações que a gente faz sem pensar. Nós fizemos muita coisa sem pensar e depois a gente fica refletindo, né? E isso chama pensamento ruminante, é o pensamento que não sai da nossa cabeça, vai para o travesseiro, porque eu devia ter falado, eu devia ter feito, eu devia ter compreendido e eu não fiz. Então, da próxima vez, vai lá e faz. Faz da forma. Fala para aquela pessoa que que não foi legal o que ela falou, o que ela fez, e fala do que de fato aquilo que te afetou. Porque caminhar é construir o próprio destino, é aquela caminhada constante da tartaruga. Muitas vezes a gente pede ajuda mas permanecemos parados, né? É aquela coisa de pedir para ganhar na loteria e não jogar. Então, se nós pedimos uma ajuda para Deus, para determinada coisa que a gente precisa, que a gente está sempre pedindo, na verdade se pede mais do que agradece, a gente devia agradecer mais do que pede. Mas nós temos esse movimento de precisar pedir sempre. Muitas vezes, então, a gente pede ajuda, mas a gente permanece parado. Não adianta pedir ajuda e não fazer alguma coisa. Nós precisamos ter algum movimento para que Deus perceba também que a gente está se esforçando. A gente quer respostas, mas a gente evita agir. Né? Quero resposta, quero resultado logo, mas evitamos agir, principalmente em situação muito difícil. E a vida encontra quem se dispõe a viver. Quem se dispõe a viver essa evolução constante, a vida vai encontrar. Então, é nisso que esse livro se baseia, do quanto que a gente precisa estar disposto a evoluir e a viver esse propósito que Deus nos deu, essa chance que ela deu mais uma vez da gente estar aqui. E se hoje a gente está todos reunidos aqui numa quarta-feira de tempo tão frio, é porque a gente tem propósitos aqui, né? Não é por acaso que nos encontramos todos hoje aqui. Então, fé ativa e confiança em Deus, esse é o maior caminho, é a fé.
Eu sempre falo nas minhas orações, meu Deus, não me deixa fraquejar na minha fé, não me deixa duvidar do poder de Deus em realizar aquilo que eu estou pedindo com tanta fé, aquilo que eu estou pedindo, e mesmo que não seja imediato, porque Deus sabe o momento, né? Deus sabe o momento exato que aquilo vai ser bom para nós. Então a gente pede coisas para Deus e quer imediatamente, como se Deus não tivesse mais o que fazer, né? Mas não, a gente pede, então a gente tem que ser muito grato do que estar aqui. Esse é o caminho, né? E a mensagem central também envolve fé, mas não uma fé passiva, porque a gente, eu sou espírita, né, ou qualquer outra doutrina, então eu vou conseguir as coisas porque eu tenho essa fé toda e Deus vai me prover. Mas Deus está ali, te escuta o tempo todo. Eu imagino se Deus falasse, né? Ele fala através de tudo que ele criou. Mas na hora que a gente está ali se lamentando, ele só escuta. Então, tudo que ele escuta, ele é tão sábio que ele só escuta. Basta escutar e a gente vê a transformação acontecendo na nossa vida. Não é esperar milagre sem esforço. Não tem evolução, não tem milagre sem esforço. É agir confiando que Deus sustenta o caminho e nos instrumentaliza para o propósito. Então, Deus, quando dá uma missão para a gente, ele também nos instrumentaliza, ele dá capacidade para cada um de nós cumprir aquele trajeto, aquela dificuldade. E a gente precisa aceitar aquilo como uma prova de evolução aqui. Porque as coisas acontecem na nossa vida não é por acaso, elas precisam acontecer. Então, na visão espírita, Deus não abandona ninguém. Imagina se ele vai abandonar um filho, né? Se ele tem o poder de curar, de fazer tantas outras coisas, ele vai abandonar nós na hora, principalmente, que a gente mais necessita, porque a hora que a gente mais procura Deus é a hora que a gente mais necessita dele. Alguma coisa está acontecendo com a gente, que daí a gente diz, meu Deus, me ajude. Os bons espíritos inspiram quem se move no bem. Então, às vezes tem uma caminhada, mas não é uma caminhada muito correta. Então, eles estão lá para nos auxiliar, mas nessa caminhada em prol do bem. E uma fé ativa é trabalhar e confiar, lutar e orar, cair e recomeçar, e ajuda-te, que o céu vai te ajudar. Então a gente precisa se ajudar primeiro para o céu, para Deus nos ajudar também. Então nós precisamos dessa caminhada constante, feita da tartaruga, para que a gente possa ter argumento, né, para Deus nos ajudar. A gente precisa ter argumentação de merecimento, porque ele vai nos dar conforme o nosso merecimento e no tempo que é dele, que não é o nosso. A gente pensa que Deus está muito desocupado e que pode estar o tempo todo cumprindo os nossos desejos. Imagina se a gente faz um pedido, tipo, vou ganhar na loteria hoje, Deus bota uma quantidade grande na nossa mão. É capaz de a gente não conseguir negociar, não conseguir fazer nada com aquilo, porque não é o tempo, não tem maturidade ainda para estar lidando com isso. Então, Deus diz, ajuda-te e o céu te ajudará. Então, me ajuda, te ajuda, faz alguma coisa por ti que eu estou aqui para te ajudar. E aí nós temos também a forma de superar, né? Como é que a gente supera o medo e a inércia? Porque toda grande caminhada, toda grande decisão dá uma insegurança, né, gente? Dá medo, dá vontade de não fazer, dá vontade de ficar parado e esperar ver o que vai acontecer. Por que muitas vezes a gente não caminha, né? Porque muitas vezes a gente fica parado, não termina projetos. Quantos projetos estão nas gavetas que não concluíram, ou um curso superior, ou uma viagem, ou uma gestação, né? Vai botando nas gavetas alguns projetos. Por que será que muitas vezes a gente não caminha? Pelo medo do fracasso? É uma alternativa. Já que eu posso fracassar, eu já nem tento. Vocês lembram, né? Daquelas crianças quando a gente era pequeno, não quer brincar do que eu quero brincar, eu já nem brinco.
Então, se é para perder, eu já nem tento. Se é para não ganhar, eu já nem jogo. Então, errar faz parte disso. A gente é inseguro, isso faz parte da nossa vida. O medo, a insegurança faz parte. E o apego também ao passado, né? Antigamente já aconteceu isso, já era assim, então eu nem vou tentar. Mas a doutrina espírita nos ensina que errar faz parte do aprendizado. Você aprende muito com os teus erros. E como a gente erra, né? Achando que está fazendo certo. Erra muito e a gente tem que aprender com esses erros, que eles vão fazer com que a gente evolua. Reencarnamos para tentar novamente. Todo mundo que está aqui está tentando de novo. Mais uma vez. E a gente espera que retorne um pouco melhor. A gente tem a obrigação, enquanto espírito, de conhecer as obras, de estar lendo, estar escutando aqui o que a gente fala. Tem a obrigação de entender que estamos aqui de passagem e que essa nossa passagem não seja em vão. Que a gente encontre o nosso propósito aqui. Deve ter, né? Eu digo que eu encontrei o meu faz pouco tempo, que é cuidar do meu pai. Meu pai está há 3 anos comigo, eu tinha 59 quando ele foi para mim. Então, assim, eu encontrei tarde o propósito. Mas ele chegou, uma hora chega. Eu achei que o meu propósito fosse tantas outras coisas e não era. Então, errar faz parte desse aprendizado. Reencarnamos para tentar novamente e nos tornarmos melhor. Com certeza a gente vai voltar melhor, né, gente? Não vai ficar aqui 60, 70, 80, 90 anos e não evoluir nada, né? Não tem como. E sempre há tempo para recomeçar de algum lugar. Para começar e se tornar mais autêntico, melhor de coração, né? E a gente não deve ficar parado, né? A estagnação gera um sofrimento maior do que o erro, porque às vezes a pessoa não erra só pelo medo de errar, não faz só pelo medo de errar. E a gente precisa tentar, porque o erro também é aprendizado. Se você errou e não deu muito certo aquilo, dá para tentar de novo. O espírito evolui tentando e não se escondendo. Nós vamos tentando e uma hora a gente vai conseguindo melhorar. A explicação disso na prática traz um convite para reflexão. Em que área da nossa vida, gente, eu queria perguntar para vocês assim, né, para refletir, que área da nossa vida a gente está parado? Que área a gente deixou lá na gaveta, debaixo do tapete, deixou lá no passado? Que áreas que a gente não consegue evoluir? Que a nossa vida é feita de muitas áreas, né? Nós temos muitos papéis para desempenhar na sociedade e na nossa vida. Mas de que área da vida a gente parou? Né? Que não, meu Deus, eu não era assim, né? Eu era diferente, eu parei, não sei o que aconteceu. Até mesmo para refletir, que área que eu estou parado e o que eu posso fazer para sair desse lugar, porque não é uma decisão para tomar e mudar tudo, mas uma decisão assim, ó, começar por algum lugar, né? Por onde é que a gente pode começar hoje? Qual é o pequeno passo que eu posso dar agora? Sempre sendo como a tartaruga, rápida, persistente, técnica, insistente em seguir sempre o caminho com os passos fortes. E não é necessário grandes mudanças imediatas, não tem necessidade disso. Mas é importante que a gente saia desse lugar que a gente parou, porque às vezes, quando a gente se dá conta, no consultório é muito comum a gente ouvir algumas pessoas dizer assim: eu não me reconheço mais. Eu não reconheço mais a pessoa que eu era. Hoje eu não sei mais quem eu sou. Então é preciso começar de algum lugar, para que a gente retome essa pessoa que a gente era, esse lugar, isso que a gente fazia, isso que a gente gostava, né? Quando eu pergunto para um paciente adulto assim, ó, o que é que você mais ama fazer na vida e faz? A maioria fica tudo calado. Ninguém faz algo que realmente gosta na vida, assim, ó, e tá fazendo. Por exemplo, eu gosto de dançar. E você dança? Não. Eu gosto de pintar, mas você pinta? Não. Né? Eu gosto de estudar, mas tá estudando? Não. Então, assim, os sonhos vão ficando, vão indo para a gaveta, vão estagnando. Então, que lugar da nossa vida a gente está parado, né?
E não é necessário grandes mudanças de imediato, porque a vida é uma constante mudança, como é uma constante evolução. O importante é começar de algum lugar. E para concluir, a vida ela é movimento. O nosso corpo foi feito para se movimentar. Nós não temos um corpo para ficar parado. Ele sente quando fica parado, né? A pessoa, quando interna, fica um tempo acamado, o corpo sente. O idoso, se não se movimenta, o corpo sente. A criança, tudo. Então, a vida é movimento. Deus nos convida à ação consciente. A espiritualidade ampara quem caminha. Então, da forma como você caminhou, se é mais rápido, se é mais lento, Deus está ali para ajudar, Ele ampara essa caminhada. Caminhar mesmo que devagar, mas seguir uma constância. Caminha mesmo com medo, caminha com fé, porque a vida e Deus sempre encontram quem decide seguir. Então a nossa vida vai encontrar com Deus, Deus vai encontrar nós na vida quando a gente decide seguir ela, ir para frente, evoluir, não ficar estagnado. E com essas palavras eu concluo a doutrinária de hoje. Muito obrigada a vocês que dispensaram um pouquinho do tempo da semana para vir até nós aqui escutar nossa doutrinária. É sempre uma grande honra estar aqui e poder transmitir para vocês um pouco do conhecimento que essa doutrina traz, essa doutrina tão completa traz para a nossa vida. Então, que cada um possa caminhar um pouco na direção para frente, né, gente? Que Deus vai estar ali amparando, a espiritualidade vai estar amparando, o anjo de guarda vai estar sempre com a gente. Eu até brinco, quando tem alguma situação difícil, eu digo, meu anjo de guarda, vai na frente, vai. O que tu puder resolver por mim, já vai. E ele vai, eu acho que vai, porque dá certo. Então, imensamente grata por estar aqui e estar conversando com vocês. O meu muito obrigada, viu? Que assim seja. Uma boa noite.